Olá, povo de Deus, sábado 24 de dezembro de 2022, a missa da noite de Natal. Nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 9, de 1 a 6, Tito 2, de 11 a 14 e Lucas 2, de 1 a 14. É sempre muito difícil datar um texto bíblico, pois há inúmeras inserções posteriores misturando tempos históricos. O texto de hoje, por exemplo, parece que se trata de uma dessas artimanhas dos escritores sagrados, enxertando uma reflexão pós-exílica numa narrativa bem mais antiga. Bom, considerando o tempo do primeiro Isaías, estaríamos no século VIII a.C., onde esse profeta exerceu seu ministério e lhe coube ver a mudança de rei de Acás para o seu filho Ezequias. Era tempo de esperança com a chegada de um novo rei, mas que durou bem pouco, pois Ezequias seguiu o caminho do pai, distanciando-se dos compromissos da aliança feita com Javé. Porém, nosso livro apresenta um conjunto de oráculos ditos messiânicos, que falam de um mundo de justiça e de paz que Deus, num futuro sem data marcada, vai oferecer ao seu povo. Desiludido com os reis e com a política, o profeta teria então começado a sonhar com um tempo novo, sem guerra nem armas, onde reinam justiça, direito e temor de Deus. O menino aqui referenciado, da descendência de Davi, pode também estar relacionado com o Emanuel de Isaías 7. Trata-se de um texto que vai alimentar a esperança messiânica e que vai potenciar o sonho de um futuro novo, de paz, felicidade para o povo de Deus. A tradição acostumou-se a ler essa profecia referida à chegada de Jesus. Tito 2, de 11 a 14. Sabemos que as comunidades primeiras tinham a preocupação bastante centrada na vinda do Senhor. Mas nosso texto de hoje, na sua íntegra, está centrado na necessidade de orientar os cristãos a viverem bem em comunidade. É, sem dúvida, um texto bem posterior à época paulina, mas atribui-se a Paulo, pois Tito foi um discípulo do apóstolo que o acompanhou em missões importantes. A carta revela que estamos numa época de certo marasmo, em que os cristãos perderam o entusiasmo inicial e em que muitos parecem instalados, acomodados numa fé morna, sem grandes exigências. Era preciso recordar os fundamentos da fé e exortar a uma vida cristã exigente e comprometida. Neste contexto, a preocupação fundamental do autor desta carta será apresentar uma série de conselhos práticos que ajudem os cristãos a viver com coerência e com verdade a sua fé no meio do mundo. Lucas 2, de 1 a 14. É bastante evidente a preocupação de Lucas com dados históricos, o que nem sempre reflete com exatidão a época do evento. Pois, acima de tudo, a atenção do evangelista está focada na finalidade teológica do texto. O recurso a dados históricos é para afastar as dúvidas sobre os acontecimentos, para que ninguém pense que se está tratando de lendas ou contos. Há, no entanto, um problema. Lucas é um cristão de origem grega que não conhece bem a Palestina e que tem noções muito básicas da história do povo de Deus. Por isso, as suas indicações históricas e geográficas são, com alguma frequência, imprecisas e inexatas. Pode ser o caso das indicações fornecidas a propósito do nosso texto, já que não é muito fácil explicá-las. Se Quirino se tornou realmente governador da Síria somente depois de uns 6 anos do nascimento de Jesus, é improvável que tenha mandado realizar o recenseamento quando este nasceu. Por outro lado, essa imprecisão serve para reforçar em nós a certeza de que Lucas está mais preocupado em deixar claro que o Filho de Deus,
que veio ao encontro da humanidade para lhes apresentar uma proposta de salvação. Posto isso, com o auxílio de nossos irmãos exegetas portugueses, destaquemos 4 pontos da narrativa de Lucas que podem nos ajudar a perceber a grandeza do mistério do Natal na ótica de Lucas. A referência a Belém, os pormenores do nascimento, as testemunhas do evento e o título dado ao menino Jesus. Sabemos que Belém é muito mais que uma referência teológica que geográfica. Se tivéssemos, por exemplo, somente a narrativa de Marcos, Jesus teria nascido em Nazaré, não em Belém. Para justificar que o Messias é da descendência de Davi, Belém é fundamental, pois a família de Davi é natural desta localidade. E para se cumprir as profecias, o Messias devia mesmo nascer em Belém. Desta forma, fica mais catequético e pedagógico anunciar que Jesus nasceu em Belém, respondendo às expectativas do povo que aguardava um Messias. Depois, vale a pena prestar atenção nos pormenores que Lucas usa para relatar o nascimento de Jesus. Emergem com força detalhes da pobreza e simplicidade que marcam a encarnação de Deus em nossa história. A falta de lugar na hospedaria, a manjedoura dos animais a fazer de berço, os panos improvisados que envolvem o bebê, a visita dos pastores. É na pobreza, na simplicidade, na fragilidade que Deus se manifesta à humanidade e lhes oferece a salvação. Os esquemas de Deus não se impõem pelas forças das armas, pelo poder do dinheiro ou pela eficácia de uma campanha publicitária. Mas Deus escolhe vir ao encontro da humanidade na simplicidade, na fraqueza, na ternura de um menino nascido no meio de animais, na absoluta pobreza. É assim que Deus entra na nossa história. É assim a lógica de Deus. Ainda merecem destaques as testemunhas do nascimento, os pastores. Trata-se de gente considerada rude, violenta, marginal, que invadia com os rebanhos as propriedades alheias e que tinham fama de se apropriar da lã, do leite, das crias do rebanho em benefício próprio. Eram com frequência colocados ao lado dos publicanos e cobradores de impostos, pela rígida moral dos fariseus. Uns e outros eram pecadores públicos, incapazes de reparar o mal que tinham feito. Tantas eram as pessoas a quem tinham prejudicado. Ora, Lucas coloca precisamente esses marginais como as testemunhas que acolhem Jesus. O evangelista sugere desta forma que é para estes pecadores e marginalizados que Jesus vem. Por isso, a chegada de um tal Salvador é uma boa notícia. A partir de agora, os pobres, os fracos, os marginalizados, os pecadores são convidados a integrar a comunidade dos filhos amados de Deus. Eles vêm ao encontro dessa salvação que Deus lhes oferece em Jesus e são convidados a integrar a comunidade da nova aliança, a comunidade do reino. Por último, merecem destaques também os títulos dados a Jesus pelos anjos que anunciam o nascimento. Ele é o Salvador, Cristo, Senhor. O título Salvador era usado na época de Lucas para designar o imperador ou os deuses pagãos. Lucas, ao chamar Jesus desta forma, apresenta-o como a única alternativa possível a todos os absolutos que a humanidade cria. O título Cristo equivale a Messias. Aplica-se no judaísmo palestinense do primeiro século a um rei da descendência de Davi que viria restaurar o reino ideal de justiça e de paz da época davídica. Dessa forma, Lucas sugere que o menino de Belém
É esse rei esperado. O título Senhor expressa o caráter transcendente da pessoa de Jesus e o seu domínio sobre a humanidade. Com esses 3 títulos, a catequese de Lucas apresenta Jesus à humanidade e define o seu papel e a sua missão. Feliz noite de véspera de Natal. Um beijo no seu coração.